Olá, se você ama bater papo e se você ama missões, seja muito bem-vindo. Esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais. E aqui a gente está comprometido a falar sobre tudo que Deus tem feito no Brasil por meio dos nossos missionários espalhados pelo país. Então, que alegria te receber mais uma tarde, mais uma quarta-feira aqui no nosso podcast, porque é um espaço de bater papo. Aqui a gente está aqui para te ouvir, para ouvir os nossos convidados. Eu já comecei tossindo agora, peço perdão. Que é ao vivo, galera. Então, assim, vocês vão ver isso aqui de qualquer jeito. Mas vamos lá, o que interessa. Antes de apresentar os nossos convidados, vocês sabem que nós estamos no mês da família. Mês de maio é um mês que a gente vai tratar, vai abordar e vai orar pelas famílias. E antes de apresentar os nossos convidados, para a gente falar sobre um tema muito relevante e muito pertinente para a família, eu quero te lembrar que mês de maio é mês de 31 dias de oração pela família. Então, é uma campanha linda que já acontece há alguns anos na Junta de Missões Nacionais. E se você ainda não está fazendo na sua casa, na sua igreja, essa é a oportunidade que você tem de acessar um material completamente gratuito, totalmente gratuito. E aí, o que vem nesse material? Você tem roteiro de devocional, roteiro de pequeno grupo, esboço de pregação sobre famílias. Você tem os 31 dias de oração para você fazer pela sua família, com a sua família. É um material que ele é voltado para a família, mas você pode fazer sozinho. Às vezes é o caso de você ser a única crente da sua família, mas você pode fazer sozinho, você pode fazer em casal, você pode fazer com as crianças, porque tem material voltado, inclusive, para os nossos pequeninos. Então, é uma oportunidade de você fazer desse mês um mês especial, de orar ainda mais intensivamente pela sua família. Então, aproveita essa oportunidade. Como é que você faz para acessar esses materiais? Você vai acessar missõesnacionais.org.br/família. Apenas isso. missõesnacionais.org.br/família. Lá você vai cadastrar um e-mail que você utilize e vai receber no seu e-mail todo o material completo para você utilizar, desde plano de fundo de celular para você não esquecer de orar pela sua família, até esses materiais de devocionais diários. Então, assim, é uma oportunidade incrível de você separar esse tempo para estar com a família e orar pela sua família, porque é um mês que a gente separa especialmente para isso. Então, aproveita esse tempo. E aí, agora vamos ao que interessa, que é o quê? Apresentar os nossos convidados, porque hoje eu estou aqui com um casal também, muito especial, que é o pastor Sandro e a Denise. Olha, eles dois, juntos, aqui na Junta de Missões Nacionais, cuidam de um setor muito especial chamado Cuidado Integral do Missionário. E a gente eles vão compartilhar um pouquinho aí sobre esse trabalho, mas a gente vai muito falar sobre cuidado dentro da família hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a sua família. Como é que você tem cuidado da sua família e como que a gente faz para cuidar da nossa família, né? A gente fala sobre família, envolve muita coisa, mas a gente precisa falar sobre cuidado mental, cuidado físico, o cuidado emocional da nossa família, os papéis dentro dela. Então, vamos hoje bater esse papo. Sejam muito bem-vindas, que alegria receber vocês aqui. Muito, muito bom. Eu tô feliz, tô feliz. Amém. Obrigado pelo convite. A gente também está bem animado aqui com esse bate-papo. Eu fiquei um pouquinho nervoso, porque é tanta desenvoltura que eu fiquei acanhado aqui agora. Ela estava quietinha, de repente soltou assim, começou a falar. Falei, agora é eu. Mas eles sabem que eu já falo naturalmente na vida. É muita desenvoltura. Mas tá bom. Mas Vamos olha tentar. tentar. Vejam só que coisa. Mas olha, eu tô muito feliz de receber vocês aqui. E aí eu queria começar, antes da gente entrar no assunto família, é saber primeiro como que surgiu aí o pastor que trabalha com aconselhamento também. E na igreja local vocês também trabalham com famílias, né? Além de trabalhar com as famílias dentro de missões nacionais. Mas como que surgiu, então, esse ministério dentro do ministério de vocês? Eu sei. Vai você primeiro. Começou. Aqui é a parte do casal. Quem fala primeiro. Nós trabalhamos em missões nacionais desde 2007. Uhum. Nessa caminhada, nós, como plantadores de igreja, como coordenadores de campo, que nós fomos um tempo, a gente teve a possibilidade, o desafio, a oportunidade de poder acompanhar famílias missionárias na plantação de igreja, né? Longe dos seus parentes, como casais, como filhos, né? Também solteiros. Mas falando em família, a gente acompanhou vários casos, né, de situações difíceis da relação missionária, né, dentro de casa. O quê? Missionário passa problema? Dentro de casa, Passa. família missionária? Então a gente percebeu
olhando para a nossa própria vida e para a vida e acompanhando muitos missionários, a importância de olhar para eles como pessoas comuns, né? Como qualquer outra família. Então, essa é uma das coisas que a gente precisou entender em nossa própria casa, que ao se tornar pastor, missionários de uma agência missionária tão grande como Missões Nacionais, não nos faziam ser melhores ou piores do que ninguém. Então, a gente foi aprendendo isso. E o SIM nasceu dessa perspectiva de acompanhar as pessoas no campo missionário. Então, ali começou a nascer a questão da visão, do conceito, né, daquilo que a gente trabalha hoje. Mas isso foi 8 anos trabalhando no campo, né, diretamente. E surgiu a oportunidade, então, colocada por Missões Nacionais de começar uma área na junta, a partir da sede aqui no Rio de Janeiro, que focasse no cuidado dos missionários, né, no pastoreio dos missionários. Ali que surgiu, então, resumidamente, muito aqui, né, o cuidado integral do missionário como área em nossa agência, né, a partir daquilo que a gente fez no nosso campo durante 8 anos, 8 anos, né? Trabalhando no campo com as famílias missionárias, no cuidado deles, no pastoreio e na gestão dos projetos. Legal. E uma coisa interessante é que nessa caminhada de 8 anos, nós tivemos a oportunidade de vivenciar muitas coisas que nós escutamos hoje. Então, às vezes, a falta de recurso, filho pequeno, estudar, né, no meio da plantação, plantar a igreja, né, enfrentar, às vezes, situações que eram novas para nós. Depois, Deus nos deu a oportunidade de coordenar os missionários. Então, foi toda uma caminhada para que a gente conseguisse hoje escutar os missionários assim com bastante propriedade. Então, quando eles falam de vários assuntos, a gente já sabe o que é isso, porque a gente já vivenciou. E antes, vocês começaram... Foi um trabalho, eu entendi, pelo que eu entendi. Enquanto vocês plantavam a igreja, vocês começaram a desenvolver esse trabalho com outras famílias missionárias. Mas antes de começar no campo, vocês imaginariam que teriam esse tipo de trabalho? Quando o Sandro, ele sempre teve convicção, assim, de chamado. E eu tive uma experiência bem depois, nós já éramos casados. Eu sempre gosto de contar essa história porque foi realmente o que marcou. Eu estava num culto de missões mundiais, um missionário estava contando o testemunho e ele trabalhava na época na faixa de Gaza. Miguel Zuger. E ele tinha, assim, momentos muito difíceis. E ele casou com uma brasileira. E essa brasileira estava grávida lá, né, na faixa de Gaza, e ela estava com vontade de chupar laranjas, porque o pai dela parece que tinha uma plantação de laranjas, alguma coisa assim. E ele saiu, teve um momento muito difícil, e quando ele retornou para casa, ele tinha apanhado, né, ele tem umas histórias assim. Quando ele voltou para casa, ele encontrou várias laranjas jogadas no chão, perto de um restaurante, acho que eles descartaram, só que estavam assim perfeitas para uso. E aí ele foi para casa, chegou com aquelas laranjas e lá eles assim choraram muito, né? E agradeceram ao Senhor, porque ela estava com vontade e Deus supriu a necessidade. E ali então eu entendi que Deus cuida das famílias, né? E aí foi essa caminhada de estudar, de prestar mais atenção, né, nas famílias pastorais. A gente sempre gostou muito de caminhar com eles. Então, o nosso desejo de trabalhar com essas famílias já veio antes da plantação. Acho que Deus foi trabalhando tudo para que isso chegasse onde chegou, né? É importante destacar que essa área não existia, né? Essencialmente como uma área na junta, né? Então, foi algo que Deus construiu. Então, não foi planejado. Vamos criar uma área do cuidado integral do missionário, né? Que não existia, na verdade. Então, foi algo que Deus fez. Então, foi algo que a gente entende que foi plano de Deus para que isso chegasse onde chegou. E Ele escolheu, pela graça e misericórdia dEle, nós. Então, não foi algo que a gente, vamos trilhar nesse caminho que a gente vai cuidar dos missionários. Não, nunca passou isso na nossa mente. Foi algo que a gente vivia na prática pelo nosso perfil de pastoreio que nós temos, né? Ela também é psicóloga. Então, isso nos levou a viver o cuidado com as famílias missionárias de uma forma muito natural. E Deus abriu essa porta na junta para que a gente pudesse implantar essa área. E né? quando o convite chegou também, a gente não tinha dúvida, né? Não teve dúvida de Que aceitar. legal. A gente já sabia que era isso mesmo. Que legal. Sem saber exatamente o que era, né? Porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Nem a própria junta sabia o que ia ser. A gente precisa de alguma coisa. A gente acha até interessante, porque logo que a gente chegou, a gente escreveu o manual.
É. E agora, depois de 10 anos, esse ano a gente vai fazer 10 anos de Sim. É um pré-adolescente. É um pré-adolescente e a gente quer rever o material, porque ali foram experiências que a gente imaginava, né? Mas hoje a gente sabe o que funciona, o que não funciona. Que legal. Então, vai ser uma experiência bem legal poder revisar esse material e publicar ele de novo, né? Para que as pessoas tenham acesso. É. Aliás, fazemos 10 anos esse ano e vamos ter uma conferência em agosto. Em agosto? É. Sim. Olha aí, No mês de galera. agosto. Pra todo mundo, quem quiser, quem quiser. Alguns dias, sim. Alguns dias sim. Vai começar a divulgar, mas fique atento aí. Em agosto, de 15 a 18, vai ter uma conferência do Cuidado Integral do Missionário, Incrível. celebrando os 10 anos, trazendo alguns temas, alguns pontos fundamentais que a gente acha que é importante que a igreja, as agências missionárias do Brasil possa ter conhecimento, né, para cuidar melhor das famílias, né, e dos missionários, solteiros ou casados ou com filhos, né, e com filhos. Perfeito. E aí surge, então, esse trabalho com as famílias missionárias, com os missionários na Junta de Missões Nacionais. Mas vocês vêm para o Rio, vão para uma igreja, e isso também apareceu na igreja de vocês. Esse trabalho acabou se estendendo também para fora de Missões Nacionais? Sim, né? De certa forma, sim. A gente não consegue se dedicar com tanto carinho, né, como a gente gostaria por causa das demandas de missões nacionais, mas o que a gente pode fazer na igreja local, a gente também faz com bastante alegria. Esse mês, inclusive, a gente está se dedicando lá, né, no mês da família, e tem sido bem interessante, assim, os temas que nós trouxemos. A nossa igreja é a Igreja Batista Missionária do Maracanã. Então, nós chegamos do Rio em 2015, visitamos algumas igrejas e fomos acolhidos naquela igreja, né? A gente se sentiu mais acolhido ali, né? Na época, né? Viemos de São Paulo para o Rio, como paulistas para o Rio, e os pequenos grupos da igreja nos acolheu, ou pequeno grupo, né? Nos acolheu muito bem, a igreja em si. E a gente ficou, né? Como membros ali, né? Da igreja, e hoje nós somos os líderes do Ministério de Famílias, né? Da igreja ali. Olha aí. E aí, uma coisa que você tocou muito brevemente sobre o que é o Sim, né? Sobre o que é o cuidado integrado missionário. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o que é, como que funciona, né? Como que esse trabalho funciona dentro da Junta de Missões Nacionais, de que maneira isso chega nos missionários, né? Saber tudo. Bom, o cuidado integral do missionário, ele começou como um projeto, né? Acho que é bom colocar isso. Ele foi um projeto, e todo projeto tem começo, meio e fim. A essência de um projeto é isso, né? Exatamente. Então, nosso sonho, nosso objetivo era que ele deixasse de ser um projeto para se tornar uma área. Né? E Deus foi fazendo isso com o tempo, né? Mostrando que era algo necessário que a junta se mantivesse, né? Não fosse apenas um projeto que fizesse um trabalho, chegasse a um objetivo e terminasse. Mas que fosse uma parte da estrutura da junta, né? Isso conseguimos. Creio que conseguimos. Só que ele está se tornando hoje, que é o nosso sonho maior, que ele se torne um movimento, uma visão da instituição. Como a Igreja Multiplicadora se tornou. Perfeito. Então, a gente está seguindo o mesmo caminho, porque, na verdade, o cuidado integral do missionário realmente é um movimento onde toda a igreja enviadora ou qualquer agência precisa vivenciar esses princípios de cuidar das pessoas, né, integralmente, de olhar elas como pessoas, não como seres sobrenaturais, né, ou super-homens ou super-mulheres, que muitas vezes o próprio missionário se acha pela maneira que vive, né, ou conduz a sua vida. Então, que não tem fraqueza, não fica doente, não cansa. Então, são coisas sobrenaturais, né? Super-homem e super-mulher. Isso não é verdade. E muitas vezes o missionário se vê assim, ou a igreja olha para ele dessa maneira. Então, é um movimento, uma visão que desmistifica isso, para que a gente possa olhar ele, então, como ser humano. Perfeito. E não se escandalizar com a sua humanidade. Então, o Sim parte desse princípio de um projeto que se tornou uma área e a gente quer que se torne uma visão, né, um movimento realmente na agência, como cultura vivenciada e vivida, mas que chegue à igreja enviadora também da mesma forma. Então, o Sim, como área, né, faz algumas coisas, eu vou deixar minha esposa falar. Hoje, em Missões Nacionais, a gente tem mais de 1.200 missionários. Então, um casal não consegue, né, nem aconselhar todos eles, nem dar conta, né, de todos esses problemas. Então, como o Sandro falou, nosso objetivo é que as pessoas se cuidem.
né? Então, sempre quando vem para nós, a gente sempre vai dar o caminho que a pessoa vai fazer para conseguir isso. Então, vem conversar com a gente numa crise emocional, a gente vai indicar terapia. Vem conversar com a gente sobre uma questão de saúde, a gente vai indicar a medicina e seus caminhos. Então, o SIM, ele tem esse lugar de prevenção e de intervenção. Então, a gente quer que os missionários e os pastores e aqueles que, né, aderem a essa visão, que eles possam entender que eles têm responsabilidade sobre esse templo. Né, que não é responsabilidade da agência nem da igreja, mas é dele mesmo. E o que a gente faz é abrir esse caminho com a conscientização, como o Sandro falou. A gente tem uma voz de dizer para as pessoas assim, ó, vocês são humanos e vocês podem. Né? Antes, talvez, há um tempo atrás, essa voz não existia, porque quando eles adoeciam, eles não podiam falar nada, né? Por ter esse estigma de super-homem. Mas agora tem, né? E graças a Deus essa visão tem ampliado não só por nós, mas por outros caminhos também, onde as pessoas podem sim, né, chegar nesse lugar de prevenção e intervenção. Então, na prevenção a gente fala sobre as situações, a gente trabalha dentro de algumas áreas, a gente não trabalha com gestão, esse foi um ponto principal, porque a gestão dos projetos é muito bem estruturada em missões nacionais e a gente vai por outros caminhos, emocional, físico, educacional, religioso, para que as pessoas possam entender que é sobre ela e não sobre o trabalho dela. E ali na prevenção a gente faz essa conscientização. E a intervenção é quando eles precisam de ajuda. Então a gente mostra os caminhos, né? A gente tem uma rede de apoio que ajuda. Nós somos de missões nacionais, mas nossa rede é toda voluntária, com intercessores, psicólogos, profissionais, e a gente vai ajudando o missionário a sair da crise para que ele volte para a prevenção novamente. Então é um esquema de prevenção e intervenção. Mas uma coisa que eu quero frisar, que no começo as pessoas achavam que era a gente que ia resolver o problema delas, mas nunca é. A gente sempre mostra o caminho, né? Porque eles precisam ter autorresponsabilidade, né? São 3 autos, né? Que nós defendemos. A autorresponsabilidade, onde cada um é responsável pela sua própria saúde. Então, a gente não pode perder isso de vista, né? Então, não é culpa de ninguém se eu não tenho saúde. Primeiro, e não há culpas, né? O primeiro responsável, na verdade, sou eu em buscar o melhor tratamento para a minha própria vida, seja física, emocional, espiritual. Aí, falando disso, são 6 dimensões que a gente iniciou, agora é 7, né? Mas desde o início foi 6, né? Que foi a espiritual, então, ser saudável espiritualmente, ser saudável emocionalmente, ser saudável fisicamente, ser saudável, ter uma família saudável, que a gente vai falar mais aqui, ser educacionalmente desenvolvido, questão da saúde educacional, e financeiramente. Então, ser financeiramente saudável. Esse ano a gente está começando a falar mais sobre uma área que a gente percebeu que era necessária no contexto missionário eclesiástico, né? A questão da dimensão relacional social. Então, ter relações e uma vida social saudável. Né? Então, tem missionário que realmente vive num outro mundo, às vezes. Né? Não tem relação nenhuma com ninguém nem com nada. E ainda quer plantar a igreja. Então, aqui a gente vai falar muito sobre relacionamentos, né? Saudáveis e como isso é importante para a vida da família e do missionário. Então, as 7 dimensões, né, que a gente trabalha para que o missionário possa se cuidar. Então, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Autoconhecimento é outro auto que a gente fala muito, porque quanto mais a gente se conhece e conhece nossos limites, melhor eu vou lidar com aquilo que possa me adoecer. Se eu sei que eu posso chegar até essa linha, então eu não posso passar. Mas eu preciso saber até que linha que eu aguento, né? Até onde eu consigo ir. Então, o autoconhecimento é importante para a gente poder também se cuidar e cuidar do outro, né? Respeitar o limite do outro. E o autocuidado. Tem aqui a questão de eu ser a pessoa que vai agir para que eu possa ter saúde, né? Primeiro passo de ação tem que ser eu mesmo, né? Para cuidar da minha saúde. Perfeito, olha aí. E aí, eu vou aproveitar logo que a gente está falando sobre o que é o SIM. E vocês tocaram num assunto interessante. Tudo é feito por voluntários, né? Então, nós temos um casal, que é aqui da Junta de Missões Nacionais, mas todo o resto de voluntários, de intercessores, psicólogos, médicos, um monte de gente é voluntário. E aí, se alguém quiser se candidatar, você, eu posso fazer alguma coisa no cuidado integral do missionário? Como é que faz? Hoje, se você entrar no canal de Missões Nacionais, tem lá um ícone, né, que você pode se cadastrar como voluntário. E também, assim, a gente tem uma rede própria social, né? rede social. O Instagram do SIM, que é Cuidado Missionário JMN. Perfeito.
lá também você consegue as informações para fazer parte da nossa equipe. Então, são intercessores, que é o que eu falo que o que mais trabalha, né, com a gente, porque diariamente tem motivo de oração pelos campos, né, especificamente pelas famílias missionárias, pelos missionários nas suas questões pessoais. Então, são pedidos que nós levamos para esses intercessores, que é um grupo realmente fechado, de confiança, onde você pode se candidatar, a gente vai conversar, né, para você poder fazer parte. E ali eles recebem os pedidos pessoais dos missionários, né? Então, a gente não ora pelo campo dele, pelo trabalho, pelo projeto. Claro que ora, né? Mas no pedido vai ser sempre algo que ele precise como pessoa, né? Na sua personalidade. Tem os psicólogos que nos ajudam muito na questão da saúde mental e outras áreas também que acabam nos ajudando em palestras e tudo mais. E tem os profissionais da área da saúde no geral, mas outros também, como advogados, contadores, né? Pessoa da área financeira para ajudar em aconselhamento nessa área de finanças. Então, várias profissões podem servir bem para o cuidado integral do missionário. E os locais de descanso. Né? É algo que a gente percebeu a importância de nós incentivarmos os missionários a viver o sabático, a viver realmente o descanso, que é um princípio bíblico, né? Então, para incentivar, nós fazemos parcerias com casas de veraneio, com pousada, com hotéis, os nossos irmãos em Cristo que estão nas igrejas. Isso aí. Muita gente tem casas no Airbnb, né? Que alugam de vez em quando, e você pode ser um parceiro nosso também para disponibilizar esse mesmo local para os missionários, né? Especificamente. Então, tem um acordo que a gente faz, você vai ceder a casa conforme a disponibilidade, né? Então, algo bem montado, bem tranquilo, e a demanda não é muito. Não é como a gente gostaria. Então, fica tranquilo que vale a pena fazer parte. Até os profissionais, né, da rede de apoio. Quando a gente faz a entrevista, a gente fala assim, pode ficar sossegado que não vai ter aquela demanda. A gente gostaria, inclusive, missionários. Usasse mais, né? Use, porque são bons profissionais que estão à disposição e locais também muito interessantes, mas que ainda é um quebrar de paradigma, né? É um movimento mesmo, né? Então, esse movimento, ele está crescendo, mas ainda não está gigantesco, como a gente gostaria. E você, missionário, é o que mais traz para mim esses parceiros, né? Porque a gente está no Rio de Janeiro. Minha rede de relacionamento não é tão grande assim. Então, quase todos os locais de descanso que nós temos, e até profissionais, é fruto da ação dos missionários nos espalhados pelo Brasil. Então, se você conhece igrejas que têm suítes, têm acampamentos, médicos, profissionais na sua região, fale que existe uma área que quer cuidar dos missionários, né? Com responsabilidade, com estratégia, com planejamento, e ele pode fazer parte, né? Então, traga para nós, né? Isso do Brasil inteiro. Perfeito. E aí, agora, entrando no assunto de família, já que a gente quer falar hoje sobre cuidado da família, vou já começar com uma pergunta da pauta. E aí, é uma pergunta, eu acho que bem simples, mas por que é importante o cuidado integral da família? A gente falou do indivíduo, né? Do cuidado, cada pessoa é um ser, um individual e tudo mais. Mas quando a gente entra na família, e aí eu acho que a gente pode, inclusive, entrar nesse assunto de família no campo, né? A gente tem família se formando no campo, como que funciona, até porque a gente tem aí uma visão de família que eu, inclusive, acho que mudou desde o tempo que eu cheguei em Missões Nacionais. Já são 8 anos. 8 anos que cheguei em Missões Nacionais. O Sim tinha começado há pouquíssimo tempo. Verdade. Até hoje, acho que a gente já mudou bastante esse lance do enxergar o missionário como um super-herói, né? Tem muito ainda para caminhar. Sim. Inclusive, vocês desconstruíram em mim, gente. Este casal desconstruiu em mim, na minha família, uma visão errada acerca do campo. Que é essa visão do não posso adoecer, eu não posso descansar, eu não posso fazer um monte de coisa porque eu sou missionária. Isso aí não existe mais, garanto. Muito bom. Mas por que é tão importante pensar não só no indivíduo, mas pensar no cuidado da família, e aí falando de dentro do campo missionário? Posso falar? Não, vai você. Quando ela estava formulando a pergunta, eu lembrei de algo que é muito importante para mim, né? Eu uso essa frase sempre quando eu vou dar palestras, falo com os missionários. Que Deus me chamou na adolescência para o campo. Eu tenho minha convicção de chamar desde a adolescência. E eu tenho convicção que naquela época, na adolescência, Deus já tinha em mente minha esposa e os meus filhos. Porque Ele é soberano, né? Ele sabe de todas as coisas. Se Ele tinha em mente que eu casaria com a Denise e teria Sara e o Davi,
Então, eles são muito preciosos para mim. E se ele me chamou para o campo, esse campo não vai e não pode e não deve destruir a minha família, né? Ou a maneira que eu conduzo a minha casa e o meu ministério não pode minar aquilo que eu tenho de mais precioso que foi planejado por Deus, o meu lar, a minha casa. E também é um princípio, né, bíblico de que aquele que quer governar bem a igreja de Deus precisa cuidar bem do quê? Em primeiro lugar? Da família, da sua esposa, casa. da sua casa. Então, uma coisa não onera a outra, não pode. Isso é antibíblico, né? Você, em nome do reino, perdeu o casamento. Saiba que isso não faz parte, minha visão aqui, que eu quero colocar. Isso não faz parte do plano de Deus, dentro das frustrações e sofrimento que o campo tem, pela permissão de Deus. Isso não faz parte do plano de Deus. Tenho convicção disso. Se você disser que perdi minha família em nome do reino, em nome de Cristo, em nome da missão, saiba que você, de alguma forma, fez algo que Deus não se agradava para chegar nesse ponto. Com certeza. Porque Ele nunca vai nos dar uma família para que ela seja destruída em nome do trabalho. Seja ele qual for. Então, por isso, cuidar da família é essencial e é o meu primeiro grande ministério. Então, eu digo isso abertamente, né? Já falei. O dia que a junta, vamos colocar assim, a instituição tocar no meu lar, tô fora. Nada toca no meu lar. Né? Nada vai tocar no meu relacionamento com a minha esposa e meus filhos, né? Para destruir. Então, cuidar da família, para mim, é o primeiro grande ministério que eu tenho na vida. Isso que ele falou é muito importante, porque casa com aquela primeira fala de entender o limite, né? Então, eu acho que toda família também, como um conjunto, tem os seus limites. A pessoa tem um limite, mas a família também. E aí está na hora de dar aquele passinho para trás, de repensar a rota, né? Que eu acho que é um pouco da dificuldade que as pessoas têm. Então, tá machucando, é como o Sandro diz, né? A instituição que está machucando, é o campo. Eu acho que ter essa percepção é muito respeitoso com relação à família. Porque a gente caminha junto, né? A gente trabalha junto já há 17 anos. E, olha, a gente trabalha muito bem, né? Graças a Deus, né? Estamos firmes. Um cuidando do outro. Mas eu acho que é muito disso, é o respeito do limite. Então, em alguns momentos ele precisa estar à frente, eu preciso recuar, às vezes é o contrário, para que a gente possa entender, né? Porque senão a gente vai adoecendo. Aí coloca a culpa, né, ou a responsabilidade no ministério e na verdade não era. São escolhas que a gente faz, nós fazemos, né? E eu falo muito para os missionários, quem já conversou comigo sabe, a instituição é uma gota no oceano de Deus, né? Hoje a gente está no meio de 8 bilhões de pessoas, a gente tem 1.000 missionários, então tem muito que avançar. E o reino de Deus são essas 8.000, né? Esses 8 milhões de pessoas. Então, aonde você estiver, se você tiver convicção, né, do chamado, você vai ser usado. Então, acho que às vezes mudar a rota é importante para o respeito na família. Perfeito. Uma coisa que vocês sempre falam, e aí quem conversa com vocês ouve, eu ouvi muito, é que, bem, tudo passa, mas é a família que fica. É pra família que você volta no final do dia. Se o trabalho acaba, e aí não só falando de trabalho no campo, mas em qualquer esfera da sua vida, se você trabalha, sei lá, num escritório, é pra sua família que você volta no final do dia. E é quem fica se o trabalho acabar, quem fica é a família. Então, se não olha pra família, e aí vocês batem muito nessa tecla sempre. Se não olha pra família, como é que vai olhar para as outras coisas? Paulo vai falar muito claramente para Timóteo, né? Quando vai escolher a liderança da igreja, fala assim, preste atenção, precisa governar bem a sua casa. Precisa governar bem a sua casa. É uma das coisas mais importantes. É uma coisa que você precisa olhar, inclusive, para trazer bons líderes, para eleger novos líderes. Precisa Sim. governar bem a sua casa. E aí vocês sempre falam disso. Quem conversa com o Sim sabe. E aí, Vitória, assim, não sei se a gente em algum momento vai falar sobre isso, mas eu vou aproveitar o gancho. Às vezes, é dentro de casa também que a gente chega super estressado, super nervoso, super cansado. E é por isso que é importante você ter a sua rede de apoio, onde você vai descarregar, às vezes,
trabalho difícil, aquele momento difícil. Porque às vezes vem para casa, briga com a esposa, briga com os filhos, está sem paciência e tal. E aí você precisa saber onde você vai descarregar tudo isso. Perfeito. E aí a terapia, minha gente, onde que eu olho para cá? Pra cá. Terapia, ou um aconselhamento, um grupo de mentoria, porque a gente precisa descarregar as nossas frustrações, as nossas chateações em algum lugar. E às vezes esse lugar também é dentro de casa. Isso serve para qualquer esfera, como você falou, né? Se você é engenheiro, se você é médico, se você seja o que for, todo mundo volta às vezes para casa Carregado, e desconta né? às vezes em casa, né? Toda a frustração, porque em casa a gente geralmente é o que é, né? Você não consegue A gente falou disso nos colocar- outros 2 últimos podcasts sobre família. Exatamente esta frase. Em casa a gente é o que é. o que é. Então lá você precisa ser o que ser, mas com respeito e amor. Perfeito. Que ali está sua esposa e seus filhos, né? Então tem que ter não ter duas caras, tem que ser o que é. Mas para que você consiga não estourar lá dentro de casa, você precisa ter um lugar para poder desestressar. Isso é para qualquer Sim, e aí ter a situação. sua rede de apoio, médico, caminhada, hobby, terapia, amigos, né? Você precisa desestressar, senão você vai descarregar dentro de casa. E aí a gente, às vezes, escuta, né, os relatos, assim, de esposas e filhos, ou vice-versa também, que estão sofrendo, né? Olhando o ser humano, né? Mas não estão gostando daquilo que eles estão vendo. Mas, olha, gente, tem saída, tem solução. E que legal tocar nesse ponto, porque, bem, você trabalha, estressa, aí volta pra casa. É o lugar que você quer ser quem você é. Só que aí você tem um marido, você tem seus filhos dentro de casa. E acho que ainda existe muito tabu dentro do mundo cristão com tratamento psicológico. Você acha que ainda existe muito? Já quebrou bastante, bastante. né? Com a pandemia, então, o negócio teve quase que um racha, mas ainda não completamente, né? Eu acho que ainda existe bastante resistência, né? Porque é um lugar onde você vai falar daquilo que só a sua mente escuta, né? Então, é um lugar de muita resistência. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim: eu nem sei o que eu vou te falar. Eu falei: pode vir, que eu pergunto as coisas certas. Porque dá medo você colocar em cima da mesa quem você é. Mas é uma delícia também quando você organiza tudo nas caixinhas certas, né? Perfeito, galera. O, es- Muito bom. o espaço fica liberado para outras coisas, né? Criatividade. Então é muito bom, mas ainda tem bastante resistência. Esses dias eu achei engraçado, uma pessoa falou para mim assim que eu não me lembro o contexto, mas falou que Jesus era o terapeuta, né? Aí a pessoa falou assim: e assim, ele é seu cardiologista também, ele é né, o seu gastro, porque às vezes a pessoa coloca a questão da saúde mental sendo algo assim que, né? Mas é mente, é cérebro, é química, e às vezes precisa de um médico, né? E o médico tem esse nome de terapeuta, de psicólogo, então é muito importante, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer probleminha, às vezes vai por outros caminhos, né? E às vezes físico. Perfeito. E uma coisa que é bom frisar nesse assunto, porque há linhas, né, de pensamento que realmente é totalmente contra a terapia, né, o psicólogo. Né? Nós não somos nessa linha tão radical, né? Da mesma forma que você, quando vai no cardiologista, ou qualquer outro especialista, vai lá, não gostei, não foi muito, assim, da mesma forma você pode trocar. Né? Eu não fui muito bem nessa terapia, eu já fiz isso. Não encaixou comigo, não teve aquela... Não foi bom. Eu simplesmente troquei. Então, não é o seu pastor. Não é diferente. Então, trate realmente como médico. Qual que é o problema? Muita gente trata a terapia como se fosse um aconselhamento bíblico pastoral. Não é diferente, é outra coisa. Né? Busque seu pastor, sim, busque seu aconselhamento, busque ter a sua intimidade com Deus, né? A questão da espiritualidade, né? E cuide da sua saúde mental com profissionais nessa área também. Não que o daqui não ajuda, claro que ajuda, muito. É rede de apoio, É uma né? rede de apoio. Então, a rede de apoio é completa. Então, trate realmente esse terapeuta como um profissional. Né? Busque outra opinião, se for o caso, né? Mas não olhe para ele como o seu pastor, né? Aquele que vai cuidar da sua saúde espiritual. Então, não confunda as coisas, né? Sim. Né? E aí a gente consegue lidar bem com os aconselhamentos, né? Nesse sentido.
Perfeito. E nessa caminhada aí de cuidado, vocês têm algum testemunho que vocês possam compartilhar? Testemunho sempre é complicado, né? Sem ferir a ética, os sigilos, né? Mas para mim, falar de mim, né? De mim, eu tenho costume nesses anos a falar mais da minha pessoa, né? Perfeito. Que de mim eu posso falar, né? Com certeza. Eu me autorizo a falar de mim. A não ser que você não autorize. Falar, eu não vou me processar por isso. Eu fui uma pessoa que, na plantação, eu entrei em depressão, né? Durante esses 8 anos trabalhando em plantação, cuidando de missionários, né? Eu realmente caí em depressão. E aí eu quero exemplificar aqui, ilustrar um pouco tudo que a gente falou, né? E nesse contexto depressivo, né, a rede de apoio, surgiu um pastor, né, que me ajudou muito no sentido de se preocupar comigo. Foi lá, fez uma caravana com a igreja deles na nossa cidade, nos ajudou no evangelismo, fez todo aquele trabalho lindo, né, de final de semana com a igreja toda. Mas o diferencial dele foi depois, porque ele passou a ligar para mim e perguntar como que eu estava, como que está o Sandro, como que está a Denise, como que tá os filhos, né? No caso, ela estava grávida do Davi na época. Então, ele se preocupou com o Sandro e não com o pastor e missionário Sandro. Ele nunca parou para perguntar para mim como estava o trabalho, não que não fosse importante, é importante. Mas ele não se preocupou em perguntar como estava o trabalho, como que estava o evangelismo, como estava a igreja, como que estava aquelas crianças que eles conseguiram reunir, se estavam lá ainda, quantos estudos bíblicos eu tinha. Ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou com o Sandro. E sempre me ligava, como você está? Está tudo bem? Posso orar com você? Então, essa pessoa, ao se preocupar com o Sandro, ele fez com que eu me preocupasse também um pouco mais comigo. E fez eu abrir os olhos sobre o autocuidado, a importância de cuidar de mim. E esse processo me fez a buscar, né, anos depois de um tempo, terapia, né, hobby, aí tudo isso que vocês venham fazendo hoje. Então, tudo que vocês estão vendo fazer pelas redes sociais, em nome do Sim, na verdade não é em nome do Sim, é para mim. Eu estou vivenciando aquilo que eu quero para cada missionário, pastor e missionário. Por quê? Porque eu sei o quanto isso é curador em momentos difíceis da vida, de sofrimento. Então, talvez você não esteja em depressão. E eu oro para que você nunca esteja em depressão e burnout, que são as palavras de hoje em dia, né? Uhum. Porque não precisa entrar nisso para saber que é horrível, né? Que é terrível. E que você nunca mais será a mesma pessoa depois de entrar numa esfera dessa. Então, seja preventivo para não entrar nisso. Então, a rede de apoio é importante. Buscar os profissionais adequados para cada situação é fundamental, é importante. Você ter tempo para cuidar de si mesmo, né? Em todas as esferas da sua vida é importante. Por quê? Porque você quer se manter saudável para continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, eu me cuido por por gratidão à graça de Deus. Hoje, o meu conceito de autocuidado é esse. Eu busco me cuidar constantemente por gratidão à graça de Deus que me alcançou e me chamou para ser missionário. Porque se eu não tiver condição para executar aquilo que ele me chamou, a culpa não é dele. A culpa é minha que eu não estou me cuidando. Então, muita gente é travado pela falta de cuidado. Então, a questão de buscar terapia, buscar ajuda, de ter hobby, de fazer trilha, que eu faço hoje, atividade física, ter tempo com a minha esposa, com os meus filhos, essas questões básicas, simples, fazem toda a diferença na caminhada da minha vida cristã e vida ministerial também. E como a gente falou, né, tudo foi experiência. Então, veja que ele conta algo que aconteceu lá no início. Então, a gente não tinha essa expertise de saber que era depressão, né? Na verdade, ele foi tratar isso depois de um tempo. Porque algumas vezes as pessoas acham que a depressão ela vem só pela tristeza, mas não é. Um sintoma muito importante da depressão é a irritabilidade. Então, ele ficou muito irritado e a gente não entendia por quê. E depois que a gente foi entender por quê e foi fazer o que tinha que ser feito. Mas, se a gente tivesse tido um podcast como esse, né? E falado assim, olha, pode acontecer, talvez a gente teria tomado algumas ações de cuidado antes. Então, por isso que esse movimento de cuidado é uma questão de conscientização. Porque essas informações precisam chegar para as pessoas. Né? Olhar para o Sandro e pensar assim, nossa, ele corre, né? Ele tem uma
família margarina lá nas redes sociais. Mas por trás disso, tem muita história e que a gente está aberto para contar. Porque é isso que vai fazer as pessoas buscarem ajuda na prevenção. Porque no adoecimento, como ele disse, é tudo mais difícil, né? A gente está adoecido. A terapia, por exemplo, as pessoas só buscam adoecidas. E a mente adoecida, ela tem um processo diferente. Então, tem coisa que a gente não consegue conversar com a pessoa enquanto ela não estabilizar. Agora, na prevenção, a mente está pronta, né, para receber novas ideias, ter novos insights. Então, a prevenção, ela é o caminho, né? Vou dar uma ilustração aqui, eu posso contar, que eu lembrei, sobre essa questão de estabilizar. É um testemunho de um missionário mesmo que nos procurou, ligou para mim um dia, ele estava travado, ele travou no trânsito. Ele realmente não conseguia sair, não conseguia dirigir nem sair do carro, no meio do trânsito. E ele conseguiu ligar para mim, né? E naquele momento ele estava tendo uma síndrome do pânico, né? Ele teve um episódio de pânico. E a partir dali ele começou a ter episódios de pânico. E a gente conseguiu, aí eu visitei ele, a gente visitou, conversamos, conseguimos dar orientação para ele. Aí ele buscou os profissionais que o ajudou nessa estabilização. E fazendo todos os exames que ele precisava fazer para ver como que estava realmente a vida dele, as taxas, né? O endocrinologista levantou ali e descobriu que ele estava com hipotiroidismo, que desencadeou questões emocionais por causa da falta do hormônio, né? Uhum. Da questão hormonal, que o levou pelo estilo de vida que ele estava vivendo, adoecedor, né? Sem tempo para nada, sem hobby, sem folga, sem nada. E uma coisa foi levando a outra. Então, desestabilizou ele tão grande, de uma forma tão grande que ele começou a ter síndrome do pânico, que também é uma coisa horrível que a gente não deseja para ninguém. Então, a regulação a partir do quê? Da leitura bíblica? Claro, também. Do aconselhamento pastoral? Sim, também ajudou. Do tempo maior com Deus? Sim, claro, ajudou. Mas foi só isso? Não. Nunca será, não vai ser só isso. Ele precisou tomar os remédios necessários para suas condições hormonais, fez terapia para ajudá-lo também nas suas questões de sentimentos, emoções que estavam todas bagunçadas, e continuou tendo todo o seu acompanhamento pastoral que ele precisava voltar a ter. E começou a ter dia de folga, começou a fazer atividade física. Então, é uma questão integral, vocês podem perceber, né? Para vocês perceberem. Então, precisou de toda uma carga de tratamento para que ele pudesse se estabilizar e continuar no campo como ele está até hoje. Porque a tendência de síndromes como essa, se não cuidar, é sair do campo. Aí foi Deus que tirou ele do campo? Não. Aí eu sempre digo aqui uma frase que eu quero repetir aqui para vocês, né? Deus nos chamou para morrer por Cristo, mas ele nunca pediu que a gente se matasse por ele. A gente se mata por Cristo quando a gente não cuida de coisas essenciais da nossa vida. Quando a gente deixa de cuidar ou de praticar princípios que nós temos que é bíblico. Então, às vezes, em nome do reino, a gente está se matando e não dando a vida por Cristo. Então, essa frase eu tenho dito e gosto sempre de estar repetindo para que a gente acorde em certos momentos. Como que eu estou conduzindo a minha vida? Será que eu estou acompanhando bem a minha saúde? Será que está tudo bem mesmo? Então, às vezes, alguns exames preventivos vai mostrar que nem tudo está bem, não estou sentindo nada ainda, mas não está bem. Então, veja como está a sua saúde e cuide dela, para que você não adoeça do nada, né? Não foi do nada. Foi um processo longo de uma vida desestabilizada, com uma questão hormonal que precisava pôr no eixo, que levou esse missionário a adoecer. Perfeito. Mas, graças a Deus, ele buscou ajuda, foi atrás do tratamento, colocou em prática, que isso também é importante, para que possa colher os frutos, né, do tratamento. E hoje continua no campo plantando igreja, com toda a família. Glória a Deus. Olha, vocês contando... Ai, tem muitas coisas para falar. Vocês foram falando, eu fui lembrando das coisas que eu queria falar. A primeira coisa é que você tocando nesse assunto E aí, no missionário, eu vou estender, porque eu acho que isso é para além todos. Também do missionário, para qualquer pessoa. A gente vai trabalhando, porque acho que a gente não pode parar, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente chega num ponto de achar que nós somos uma espécie de Deus, né? Que não pode parar, porque se parar, o trabalho não acontece. E isso acontece muito no campo. Então, a gente meio que se coloca no lugar de Deus, no sentido de, meu Deus, eu não posso descansar, porque se eu não descansar, tal coisa não vai acontecer. Se eu tirar uma folga, tal coisa vai deixar de acontecer. E que coisa
é a gente pensar um negócio. Eu fico assim, meu Deus. E aí eu falo me colocando também nesse lugar, né? Pensar que, meu Deus, se eu parar, as coisas não vão acontecer. Como assim? Vão sim. Deus é o maior interessado em fazer com que as nações o conheçam. E a nossa limitação, e aí eu fui aprender, isso eu aprendi no campo, e aprendi muito devido gente, a insistência do cuidado integral do missionário em falar pro missionário que ele precisa se cuidar, porque é a galera insistente, viu? Graças a Deus pela insistência de vocês. Porque aprendi isso sim, né? Com o cuidado integral do missionário, que eu falei assim, meu Deus, eu tô me colocando num lugar que nunca ninguém me pediu. A minha agência não me pediu. Deus não me pediu para que eu estivesse nesse lugar. E como que a minha limitação, ela glorifica a Deus? Porque no momento que eu não posso fazer, no momento que eu descanso, é o momento que Deus continua sendo Deus. Ele continua sustentando o campo, continua sustentando a família, continua sustentando tudo, né? E aí... Só que isso foi um processo. E aí entra o meu testemunho, que eles acompanharam, assim, muito, muito, muito de perto. Que vivia um quadro depressivo também, né, no campo, recém-casada, num estado diferente. E aí, que loucura foi precisar chegar num nível, assim, absurdo, né, para então ser cuidada e tratada, né? Então foi um processo muito, muito difícil, que inclusive eu me perguntava, meu Deus, eu tô no lugar que eu mais amo, eu estou fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer, e as coisas todas perderam o brilho. Como assim? Que absurdo que é eu não conseguir sentir alegria no negócio que eu amo tanto, né? E as coisas foram se embolando. E eu falei assim, mas eu tô no campo. Era tudo que eu falei assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Agora que eu tô fazendo, tô sendo assim, tá, sabe? Tô vivendo até descobrir ali o quadro depressivo e graças a Deus, a Junta de Missões Nacionais, a minha agência, o Cuidado Missionário, foram assim peças fundamentais na minha caminhada, porque caminharam muito junto, assim, eu não me senti esquecida em momento algum no campo, né? Foi um trabalho fenomenal, assim, foi um cuidado de Deus muito grande. Só que essas coisas que aconteceram me fizeram enxergar o quanto que eu estava sendo, inclusive, negligente com o trabalho de Deus, porque eu não olhava direito para minha família, eu não olhava direito para o meu cuidado pessoal, eu não olhava direito para o meu descanso, eu não me permitia descansar. Então, chegava num dia de folga do campo missionário e eu ficava assim, eu preciso trabalhar, porque fulano tá passando fome na rua, porque alguém, alguma criança, tá passando alguma dificuldade nesse exato momento e eu tô aqui descansando. Isso foi gerando uma bola de neve, até o dia que eu mesmo dei um pane no sistema, alguém me desconfigurou e eu fiquei travada. E isso foi um processo muito difícil. E ali eu fui percebendo que, na verdade, o problema não era tão somente o campo, o problema não era o lugar que eu trabalhava, que era muito complicado e difícil, mas era também a forma como eu enxergava o meu corpo, a forma como eu lidava com o trabalho, a forma como eu lidava, inclusive, como isso afetava o casamento, como isso afetava dentro de casa. E aí a família, menino, pegava fogo. A recém-casada, um negócio muito difícil. E eu falei assim, pronto, eu tô com um ano de casado, vai acabar aqui mesmo. Acabou o campo, acabou o casamento, acabou tudo. Tudo porque era uma negligência no cuidado. Era só isso, era uma negligência no cuidado comigo. Que coisa! Sim. Mas graças ao bom Deus, enviou sim, graças ao bom Deus, a Junta de Missões Nacionais olha para isso. E ali eu fui tratada. E hoje é muito interessante ver, inclusive poder falar isso para outros missionários, né? Para mim era um tabu muito grande. Eu falei assim, meu Deus, eu vou chegar na igreja e falar assim, eu tenho depressão. Ou então eu falei assim, o missionário tem depressão, que absurdo, que horror. Como é que eu vou sustentar um missionário com depressão? Impossível. Mas isso foi quebrado. E que bom que a gente está falando sobre isso hoje, porque às vezes eu vejo, poxa, a gente ouve histórias de famílias se destruindo, porque, e aí a gente tá falando disso, inclusive, no outro podcast, porque coisas pequenas vão minando o casamento, o relacionamento familiar, porque são coisas pequenas no sentido de você chega estressado em casa, e aí você desconta tudo na esposa, desconta tudo nos filhos, ou de você desconta tudo no marido, e aí a coisa vai ficar, e você fica calada ali, só aguentando, até o negócio explodir, e aí você fala assim, poxa, acabou porque não deu certo.
Será? Sabe? Sim. Mas muito, muito, muito feliz da gente poder falar isso. Sim. Um podcast para quem quiser ouvir, sem edição, porque isso nem vai ser editado, não vai estar do jeito que tá. Sim. E aí, assim, aproveitando o seu testemunho, não vai ser editado, tomou até um pouquinho de água. Não vai ser. Mas eu acho muito interessante, assim, o que aconteceu com você, né? Tava no campo, serviu, e aí chegou um momento que precisou mudar de área, né? É isso aí. E hoje a sua missão é fazer isso daqui, levar informação para outras pessoas, né? Levar com que as pessoas conheçam a missão por um outro viés. Então, olhar, quando a gente dá essa pane, como você falou, quando a gente dá uma olhada na nossa roda da vida, né? Às vezes a gente precisa mudar de área, mudar de campo, mudar de estratégia para conseguir seguir. E Deus continua sendo Deus, e a gente continua sendo crente, continua na missão e continua servindo. É isso aí. Então, às vezes é necessária a mudança de rota. E eu acho que as pessoas têm muita resistência com relação a isso. Eu tenho pensado muito numa frase assim de missão cumprida. Então, às vezes, a nossa missão cumpriu, mas isso não significa que acabou, mas é que um novo passo. E aí está na hora de, né, reprogramar, igual você fez. Isso aí. Né? E foi maravilhoso. Né? Foi Muito Deus gostoso mesmo. escutar o testemunho também. Ao né? vivo. Ao vivo. Tem umas... E aí... pode falar. Não, eu pastor. queria comentar sobre isso, né? Até a questão dos profissionais que a gente convida para estar com a gente, né? Tem algumas profissionais que a gente conseguiu ajudá-la a virar a chave no sentido assim. Uma médica, por exemplo, né? Ela já falou para mim algumas vezes, você me fez entender que eu sou missionária. Eu não conseguia me ver como missionária. Ela é médica, ótima médica. A partir daquele encontro que a gente teve, a conversa e tudo mais, ela falou, hoje eu não. Eu entendo, eu sou missionária médica. Então, por isso eu cuido dos missionários, por isso eu faço bem meu trabalho, porque eu estou numa missão com Deus aqui, na especialidade que Deus permitiu que eu estudasse, que eu tivesse condição de me formar. Então, eu sou missionária médica. Então, a importância de você se ver onde você está como missionário. Você tem uma missão de ser luz aonde Deus te colocou, seja qual for a sua profissão. Uhum. Né? E dentro da família, isso é muito importante, isso é muito bom. Porque se você se vê missionário na onde você trabalha, você também precisa agir como aquele que cuida bem da sua casa. Porque para ser missionário e cuidar da igreja de Deus, você tem que cuidar bem da sua casa. Então, isso, uma coisa vai se ligando à outra, né? É muito importante isso. E aí eu quero entrar em outro assunto. Porque a gente falou, existe problema. Existe. E aí existe problema no campo, existe problema na família, em casa. Existe problema em todo canto, porque, gente, a gente está no mundo, o mundo jaz maligno. Então, assim, tem problema em todo canto. Inclusive, eu sou o problema, né? Então, assim, às vezes eu mesma sou o problema, você mesma é o problema. Acontece. Então, estamos aí. Só que aí existe uma outra parte que é o medo de se expor, o medo de pedir ajuda. E eu acho que isso acontece muito dentro das famílias, né? O plano de Deus é perfeito, de unir homem e mulher, deixar lá seu pai, sua mãe, se unirão, virarão uma só carne e tudo mais. E aí existe uma família, e aí eu acho que isso ainda existe muito, que vende-se uma família perfeita, né? Inclusive, famílias que estão dentro da igreja. Então, você tem, inclusive, Maura, pastor... ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Pastor Paulo. Uhum. Pastor Paulo e Maura falaram muito sobre isso, sobre muitas vezes a família ser colocada, e a família pastoral, a família missionária ser colocada num pedestal, né? Se coloca dentro de um pedestal e eles perguntam, mas quem botou vocês no pedestal? E por que aceitou subir no pedestal? Aí eu falo assim, por que aceitou subir num pedestal? Quem se coloca na vitrine, né? E eles discutindo, e a gente discutiu um pouco sobre isso, só que eu me recordei agora da dificuldade que a gente tem de pedir ajuda. Isso, e aí ajuda porque não envolve só você, às vezes envolve seu esposo, às vezes envolve seus filhos. Como é que a gente pode quebrar isso, sabe? Isso no campo, uma família que às vezes está passando por dificuldade dentro da família e não sabe o que fazer para poder pedir ajuda, seja na igreja, ao pastor, seja ao líder. Tem uma frase aqui que eu separei. É um artigo que eu escrevi sobre a importância da prevenção e do autocuidado, né? Aí uma das frases que eu peguei de um livro diz assim: a família saudável lida bem com a maioria das adversidades que podem surgir. Uma boa dinâmica familiar cria um ambiente para vencer os desafios.
Um lar saudável não é um lar sem problemas, mas sim um lar onde as pessoas sabem identificar os problemas e procuram resolvê-los. Um lar onde os pais se amam, demonstrando cumplicidade, aceitação, respeito mútuo e, por sua vez, proporciona segurança aos filhos. Constrói relacionamentos com cada um dos filhos, nutrem o fluir dos relacionamentos entre os irmãos. Um lar onde as pessoas se sentem ouvidas, acolhidas, respeitadas, desafiadas e corrigidas em amor. Então, resumindo, uma família saudável, ela não é perfeita. Né? Ela tem todas as questões que é inerentes da família, né? Tem problemas, tem desafios, tem intrigas, tem brigas, mas o lar saudável vai lidar com isso, não vai colocar debaixo dos panos, né? Não vai esconder, né? E vai tentar lidar com as questões. Aí esse é o desafio da sua pergunta, né? É como fazer isso acontecer. Aí eu acho que entra na outra dimensão que a gente tem tentado trabalhar, que é a dimensão relacional. A gente não pode viver só no nosso mundo, né? Na nossa cabeça, né? Dentro do nosso mundo interno. E às vezes nós lidamos dessa maneira, né? Só... E eu que estou falando isso, hein? Eu que sou mais quieto em casa. Eu falo tá muito gravado, aqui, mas né? eu sou mais Tá quieto. gravado. Ai, Jesus. Enquanto a gente não expressa o que realmente está no nosso coração, e o maior e o melhor ambiente tem que ser nossa casa. Né? Nossos filhos precisam saber das situações, né? Essa semana passada, por exemplo, eu expus para os nossos filhos uma questão que nós estamos passando, não de casamento, uma questão familiar, né? Para que eles tivessem consciência, olha, a nossa família está passando por essa questão. Precisamos orar e precisamos trabalhar junto para solucionar isso, né? Porque todo mundo tem que estar dentro daquele lar para tratar das questões que acontecem, né? Então a importância, aqui eu quero dizer o quê? É muito importante que o pai, o marido, a esposa, a mãe, os filhos se sintam que o seu lar é o maior ambiente de confiança para falar. E, por exemplo, essa série da adolescência, né, que saiu, fez tanta fama, né, para os adolescentes hoje em dia, né, criar um ambiente de segurança para eles falarem envolve relacionamento com eles, para eles conseguirem falar coisas que estão vivenciando, que a gente não está vendo, e não vamos ver, porque é um mundo hoje à parte, né, tecnológico, internet, etc. E para que eles possam se abrir, a gente tem que criar um ambiente de confiança gradativo com eles. Né? Sempre conversando, se abrindo com eles, para que eles sintam segurança também de se abrir. Perfeito. E a rede de apoio. Eu acho que você participar de um grupo de mentoria, né, onde você vai ali conquistando esse lugar de confiança para você poder falar dos problemas mais profundos, porque são seres humanos, né? E hoje essa geração tem mais informação. Igual esse podcast vai chegar no ouvido de alguém que já vai poder ter alguma ação. Mas se a gente pensar nos missionários, nas famílias mais antigas, eles não tinham essa informação. Então, eles estavam replicando, às vezes, aquilo que eles estavam vivendo. Então, hoje há mais esperança, né? Porque as informações estão mais próximas de nós. E, olha, eu quero dizer para você que são 2 seres humanos, né? São 4, lá em casa são 4. 4 pecadores vivendo junto. Não tem como isso ser perfeito. Não tem como ser perfeito, mas dá para ser saudável. A gente tem que pensar que é um movimento. E esse movimento, às vezes, ele vai ter atrito e tá tudo bem, né? Até uma discussão de casal, tá tudo bem. Né? Tendo o respeito, o limite, tá tudo bem. Agora, o que não pode é fingir que tá tudo bem, porque isso vai adoecendo, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do maná. Deus dava o maná para comer naquele dia. Se guardasse, estragava. Então, tem coisa que é para resolver naquele dia, né? Se você guarda, aquilo vai te adoecendo. E seja lá qual for o membro da família. Ou da igreja, né? Se a gente expande um pouquinho mais. Perfeito. E aí, já caminhando pro final do nosso podcast, vocês viram? Eu digo que 1 hora é rápido. Tem aqui, ó, muitas perguntas. Eu digo pra vocês que é rápido o negócio, ninguém acredita. Cheguei aqui e falei assim, 1 hora de conversa? Meu Deus, é muito. Você vê, passa muito rápido, muito rápido. Mas, e agora já acho que essa é a minha última pergunta. O que vocês desejam para as famílias cristãs? O que vocês desejam que as famílias cristãs entendam sobre o cuidado de si mesmas?
E aí é um recado final para as famílias que estão nos assistindo. Quando você vai elaborando a sua, eu penso, vou puxar a sardinha assim para o meu lado. Eu acho que essa área emocional ela é muito importante, né? Então, o que eu desejo é que as pessoas se conheçam, né? Porque a gente fala de terapia, mas o autoconhecimento é tudo. Você saber quem você é, né? Por que que você sente tal coisa, por que que você pensa tal coisa, por que que você reage daquele jeito ou daquele. Então, isso é muito importante. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas, né, nesse sentido de cuidado, é autoconhecimento. E quando a gente está bem com a gente consegue escutar o outro, ler o outro, ajudar o outro melhor. Né? Então, dentro da família, então, se você está bem, você vai estar bem como ali, seja lá o papel que você está dentro da sua família, e você vai ser essa pessoa que a gente está dizendo aqui, né? Olha, eu estou bem, estou com o meu ouvido aberto, então pode falar comigo que eu vou te ouvir. Então, essa troca acontece. Então, o autoconhecimento é a dica que eu dou. E aí, aproveitem, assim, essa tecnologia. Tem livro, tem podcast, tem vídeo. Hoje em dia, você sabe tudo, né? Você tem como ter muitas informações. É claro que nem tudo você pode absorver, tem que reter aquilo que é bom, mas já é muito mais do que as pessoas antigamente tinham. Então, isso já é muito importante. Eu falo de autoconhecimento, eu quero ampliar um pouco mais isso, dizendo uma outra frase que eu gosto de usar, que é que não adianta saber que é perfeito, bom, agradável, saudável. Enquanto a gente não coloca em prática aquilo que a gente sabe, a gente não colhe os frutos. Então, a questão de saber, conhecer, é fundamental. Mas só vai virar a chave, só vai haver mudança quando colocar aquilo que você sabe em prática de alguma forma. E eu defendo que aquilo que eu sei que é bom, perfeito, agradável, saudável, se não entrar na minha agenda de vida, eu não faço. Então, quando eu falo assim, quando eu pergunto, né, qual que é o seu hobby? A maioria das pessoas hoje fica em silêncio, porque até esqueceu que tem um hobby. Tem algo, o que é o hobby? É algo que te dá prazer em fazer. Você não é pago para aquilo, você faz porque é gostoso, porque te desestressa, te faz bem, né? Então, qual que é o seu hobby? Esse hobby só vai ser prático se entrar na sua agenda. Você faz atividade física? Ah, não. Mas por quê? Porque não está na sua agenda de vida. Né? Você tem tempo de aconselhamento com um pastor? Não. Por quê? Porque você não põe na sua agenda. Né? Você Cozinha, né? Faz a sua alimentação saudável. só vai se você tiver aquilo na agenda. Não, eu vou no domingo fazer a feira, vou comprar isso porque eu quero comer isso durante a semana. Então, tem que haver a prática, senão fica só no campo do conhecimento, do pensamento e não muda nada. Na prática não muda. Você não vai colher os frutos nunca. E às vezes, quando você vai pôr na prática, você vai ver que você vai fazer muito menos do que você gostaria, mas já é muita coisa, né? Por isso que a gente defende a questão das 7 dimensões, que ela precisa de estar de alguma forma na sua agenda de vida. Vai ser toda semana? Não, claro que não. Você não vai conseguir. Vai ser talvez mensal, bimestral, mas algumas práticas que você sabe que é bom, perfeito, agradável e saudável, tem que estar na sua agenda para você vivenciar. Porque quando você vivencia, você colhe os frutos. E isso, então, é isso que torna o bom hábito, né? Os hábitos saudáveis virarem hábitos. Enquanto a gente não destruir os maus hábitos, né, que viraram práticas, né, os bons hábitos nunca vai entrar na fila, né? Qual a devocional? A questão da vida devocional, ela só acontece quando você realmente põe na sua agenda de vida e você faz mesmo. E a gente chama de disciplina espiritual. Por que disciplina? Porque não é algo que você quer fazer. Você faz porque você tem que ter disciplina. Então, na disciplina, você faz aquilo que você sabe que é bom. Ler a Bíblia, orar todo dia, fazer atividade física, ter tempo para você. Não é que você acorda, eu vou na academia. Ninguém acordava para academia feliz. Não. Não, nem eu que gosto. Será? Eu acho que tem gente que gosta, mas assim, eu acho mais fácil não gostar. Mas por que a gente faz? Porque Precisa. é bom, Perfeito. vai ser saudável. Então, coloque em prática aquilo que você sabe já e pensando em princípios bíblicos, então, muito mais. Então, coloque em prática os princípios que você sabe da palavra de Deus para você colher os frutos. Amém. Olha,
Que papo bom, muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade. Vocês virem, dedicar esse tempinho para estar com a gente. Muito, muito bom estar com vocês aqui. E a você que está aí nos acompanhando também, daí do outro lado da telinha. Que alegria ter você por aqui. Esse podcast ele vai ficar gravado, vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então, você pode, inclusive, aproveitar para já compartilhar e revê-lo, indicar para outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir, ficar por dentro. Esse mês de maio, continuaremos falando sobre família, porque é disso que a gente quer bater papo. A gente sabe que é importante, é assunto mais, talvez um dos mais importantes para a gente falar, porque família é um projeto de Deus, tudo começa na família. Então, que bom ter você aqui. Quero te lembrar que Missões Nacionais está aqui no YouTube, não apenas com podcast, mas também com outros programas, outros tipos de vídeo, desde corte de pregação, a outros cultos. Se você quer reviver o Multiplique, por exemplo, você pode acompanhar aqui. Música de campanha, todos os vídeos de campanha de Missões Nacionais, todos aqui no YouTube. Você pode se inscrever, ativar o sininho para receber notificação sempre que chegar um vídeo novo e acompanhar também Missões Nacionais em outras redes sociais. Afinal, nós estamos no Instagram, TikTok, X, canal do WhatsApp, Facebook. Tudo isso para garantir que você fique por dentro do que Deus tem feito no Brasil e saiba que você é parte disso. Então, acompanhe Missões Nacionais. Te desejo um ótimo final de tarde. E lembrando que nós estamos aqui na próxima quarta-feira novamente com novos convidados. Te espero aqui nesse mesmo horário. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Multiplique.